Querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus hoje é forte e vem ao nosso encontro para nos provocar, nos levar a uma importante reflexão de como está a nossa vida, como está o nosso relacionamento com o outro, qual é a nossa postura diante do outro que sofre, que está em nosso caminho. As palavras-chave de hoje são compaixão, que é a capacidade de sentir a dor do outro, compadecer-se do outro, aproximar-se da sua dor. Misericórdia, que é o amor que ama mesmo quando o outro é miserável ou está na miséria, é a atitude de Deus para com cada pessoa. Somos todos miseráveis diante de Deus e Deus nos ama assim mesmo incondicionalmente. E proximidade, que é um movimento típico de Deus. Deus se aproxima sempre de nós. A proximidade é uma característica divina e que Deus nos pede para ter também em relação a cada próximo. Hoje também nós somos confrontados com algumas perguntas essenciais: como alcançar a salvação e como Deus espera que nós atuemos diante de cada pessoa. A primeira leitura é tirada do livro do Deuteronômio, ainda no Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia que nós compartilhamos com a tradição judaica. E Moisés lança ao povo um chamado importante. Ouve a voz do teu Deus, observa todos os seus mandamentos, converte-te para o Senhor com todo o teu coração e toda a tua alma. 2 atitudes: ouvir a voz de Deus e converter-se. Converter-se é mudar de rumo, mudar de mentalidade, mudar de conduta. Há quem pense que ouvir a palavra de Deus e se converter sejam movimentos muito difíceis, muito complicados. Não são. A palavra hoje dirá: este mandamento que hoje te dou não é difícil demais, nem está fora do teu alcance. Não está no céu, não está do outro lado do mar. Ao contrário, está bem ao teu alcance, na tua boca e no teu coração, para que a possas cumprir. Como eu dizia, Deus é proximidade. Ouvir a voz de Deus não demanda um grande movimento ascético, uma grande abertura mística, de modo algum. Demanda simplesmente abertura. Disposição de alma de deixar que Deus fale e haja em nós. E Ele vem, e Ele faz, e Ele nos alcança com o seu amor. Basta que a gente esteja aberto, basta que a gente deixe. Por essa razão, o salmista de hoje, do Salmo 68, vai dizer: humildes, busquem a Deus e se alegrem, o vosso coração reviverá. A humildade é característica essencial no relacionamento com Deus. Outro dia eu escutava um sacerdote que dizia que no inferno estará a mais casta das virgens. No inferno. Estará o mais piedoso dos padres. Mas não estará nenhum humilde. Porque a humildade leva para o céu. Enriquece a pessoa e abre as portas para um relacionamento adequado com Deus e com o próximo. Portanto, cultivemos hoje e sempre a humildade. E o salmista nos promete alegria e que o nosso coração reviverá, ou seja, superará as feridas, as cicatrizes, as tristezas pela humildade. A segunda leitura vai complementar a primeira. É São Paulo que escreve aos cristãos de Colossas, na carta aos Colossenses, e dirá: Cristo é a imagem do Deus invisível. O que a gente pode trazer então? Moisés dizia: escutem a voz de Deus. Paulo está dizendo: Cristo é Deus encarnado na história. Portanto, o que nos leva à transformação de vida e nos aproxima de Deus, que sempre se aproxima de nós, é ouvir a palavra de Deus que está encarnada na pessoa de Jesus Cristo. Ótimo, chegamos ao ponto central. Jesus Cristo hoje nos dirige uma palavra
muito prática, muito forte, muito essencial. Qual é? Compaixão. Essa é a palavra de Deus que hoje somos convidados a ouvir. A capacidade de se aproximar do outro que sofre e de nos doar ao outro para curar as suas feridas, para cuidar do outro, exercitando a generosidade num patamar elevado, alargado. Jesus é questionado no capítulo 10 de Lucas por um mestre da lei. Os mestres da lei eram pontos de referência de fé e moral daquela sociedade. Conheciam bem as Escrituras. Esse mestre da lei, não para tirar uma dúvida, mas para colocar Jesus numa pegadinha, lança essa questão, que é uma questão que está muito dentro do nosso coração também. O que eu devo fazer para receber a vida eterna? Como ir para o céu? Como salvar a alma? Jesus responde: o que está escrito na lei? Como lês? Ou seja, a resposta de Jesus é: a salvação vem da prática da lei de Deus, que está sintetizada nos 10 mandamentos, que depois Jesus sintetiza ainda mais em 2. Ama o teu próximo, ama a Deus acima de tudo e ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus hoje dirá: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com toda a tua inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. É a resposta que dá o mestre da lei. Jesus legitima essa resposta. Respondeste corretamente, faz isso, viverás. O mestre da lei põe uma segunda pergunta, que também é muito nossa. E quem é o próximo? A gente fala muito, né? É preciso amar o próximo. Mas quem é o próximo? Como identificar o próximo? Como saber quem eu devo amar? Jesus conta a parábola do bom samaritano, que inverte completamente a lógica. Jesus não diz quem é o próximo que deve ser amado, mas Jesus diz que nós é que devemos nos fazer próximos de cada pessoa, especialmente de quem sofre. E o interessante é que Jesus, nesta parábola, diz muito mais do que a gente pega à primeira vista. Jesus diz que um sacerdote e um levita desciam pelo caminho de Jerusalém a Jericó, onde um homem tinha sido assaltado, agredido, deixado quase morto. Um sacerdote e um levita, homens da religião, homens da fé, homens que conheciam a palavra de Deus. O que é que fazem diante da necessidade do outro? Desviam. Jesus critica duramente a incoerência religiosa. E Jesus usa como exemplo a não ser seguido o sacerdote e o levita. Jesus condena os religiosos do seu tempo, ainda que fizessem muito bem a prática religiosa, mas porque eram incapazes, depois de ter servido a Deus no templo, de enxergar o irmão que sofria. E, em vez de seguir o seu caminho na direção do irmão, desviam. São a imagem da indiferença. Jesus hoje, de forma muito dura, diz que uma religião que desvia do pobre, uma religião que torna a pessoa cega à dor do outro, é uma religião que não serve a nada, que não agrada a Deus. E é interessante esse detalhe de Jerusalém para Jericó. Jerusalém era a cidade santa, ou seja, esses religiosos tinham ido cumprir funções religiosas e tinham acabado de sair. Seria como dizer hoje, alguém que acaba de sair da missa ou do culto e logo em seguida encontra o pobre e fecha os olhos a ele. Encontra o necessitado e toma outro caminho, longe daquele que sofre. A missa ou o culto não serviram para aquela pessoa. É forte. Mas Jesus vai mais longe ainda e diz: um samaritano, um pagão, um inimigo dos judeus como Jesus. E Jesus aponta como referência o samaritano. Qual foi a conduta do samaritano? Preste atenção
a essa dinâmica. Diz que o samaritano chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos. Colocou o homem em seu próprio animal, levou-o a uma pensão. Pagou 2 moedas de prata, era uma grande quantidade de dinheiro. Recomendou ao dono da pensão: toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. Viu, se aproximou, sentiu compaixão, tocou, ergueu-o e o levou a um lugar seguro. Que belíssima dinâmica. Jesus hoje nos chama a ter essa dinâmica em relação a cada próximo. De fato, Jesus concluirá o evangelho dizendo àquele mestre da lei que perguntou como salvar a alma, como chegar ao céu: vai e faze a mesma coisa. Jesus hoje nos chama a uma atitude de proximidade com cada pessoa. E veja, querido irmão, querida irmã, todas as pessoas que passam pelo nosso caminho são nossos próximos. Quem é então o próximo? É toda e qualquer pessoa que cruze a minha estrada com alguma necessidade. E todos ao nosso redor carregam consigo dores, dificuldades, necessidades, pobrezas, misérias, sofrimentos. Jesus nos chama a olhar cada pessoa que está no nosso caminho, com amor, com generosidade. Para que esse samaritano pudesse fazer o que fez, obviamente ele teve que deixar de lado os seus planos. Teve que botar a mão no bolso. Teve que gastar tempo. É o que Jesus pede de nós. Não lidar com o próximo numa conta matemática de tempo ou de dinheiro. Não lidar com o próximo naqueles poucos instantes que restam na nossa agenda tão paranoica do dia a dia. Não. Ir ao encontro do próximo com disponibilidade, com generosidade, com mão, bolso, coração aberto. E Jesus apresenta para um religioso como ele o exemplo de um pagão. Jesus, além de nos chamar a essa atitude de nos aproximar, tocar, enxergar o outro, cuidar do outro, também nos traz aqui uma outra reflexão muito séria. Aquela pessoa que nós rejeitamos, aquela pessoa com quem nós não concordamos, que às vezes nós taxamos até como um inimigo, ou queremos cancelar, como é hoje a cultura do cancelamento, também é alguém que tem a nos ensinar. Também é alguém que tem alguma conduta que deve ser referência para nós. Dizendo de uma forma bem franca, se Jesus contasse essa história hoje, diria para mim, que sou palmeirense, que é a parábola do bom corintiano. Diria para um bolsonarista que é a parábola do bom petista. Diria para alguém de esquerda que é a parábola do bom militante de direita. Digo com todas as letras, porque nós temos que deixar essa imbecilidade que tomou conta dos nossos relacionamentos, que taxa o outro, que afasta o outro, que diz que o outro, por ter esta ou aquela convicção, é meu inimigo. Não presta, nada dele é bom. Não tem nada menos cristão do que isso. Nada menos cristão do que isso. E hoje Jesus convida a mim e a você. Olha para o outro que é diferente. Olha para o outro que muitas vezes nós rejeitamos e aprende com ele. Aprende com ele. Ele também tem coisas boas. Ele muitas vezes faz mais o bem do que aquele que crê, do que aquele que vai à missa, ao culto, escuta o pastor, o padre, comunga. Aprendamos então hoje, querido irmão, querida irmã, essa abertura, essa capacidade de olhar cada próximo, nos aproximar, enxergar, tocar, curar. E lembremos ainda que Jesus é o bom samaritano da humanidade. Diante de Deus, todos nós já fomos esse homem caído. Todos nós já estivemos feridos, derrubados, no chão,
sem perspectiva, quase mortos, ainda que espiritualmente. Quem nos resgatou? Jesus. E se alguém ainda se vê nessa condição, Jesus hoje vem ao seu encontro e toca e ergue. Saibamos então cultivar uma atitude de constante abertura a Deus e ao próximo, e diante da necessidade do outro, nunca ser indiferentes, mas disponíveis, atenciosos, capazes de cuidar de cada próximo como Deus cuida de nós. Bom domingo e boa semana.